Olá, alunos! Aqui é o professor Luiz Paloski e a gente vai introduzir alguns conceitos básicos dentro da economia. Iniciando essa nossa primeira aula, esse nosso primeiro conteúdo, nós temos o primeiro conceito, que é o conceito de escassez. A própria economia ela surge do conceito de escassez. A economia ela é ciência dos recursos escassos. A gente tem um problema econômico que é, eu tenho necessidades humanas ilimitadas, temos a figura mostrando as necessidades humanas ilimitadas, enquanto que os recursos produtivos eles são limitados. A quantidade de recursos que a gente tem para produzir, eles são limitados. A quantidade de minério, a quantidade de mão de obra, a quantidade de máquinas, equipamentos, tudo isso é limitado. Quando a gente pensa, inclusive, nos recursos da economia, nos recursos naturais de um país ou do planeta como um todo, a gente se preocupa também com a escassez desses recursos. Então nós temos, primeiro, necessidades humanas ilimitadas, são necessidades que a gente cada vez quer mais, a gente quer consumir mais, a gente tem uma necessidade maior de consumo. Enquanto que as condições produtivas, os fatores de produção, aquilo que a gente tem disponível para produzir, os recursos, eles são escassos, eles são limitados. Então existe um problema, Eu não consigo atender necessidades ilimitadas com recursos que são limitados. Então esse é um problema sério dentro da economia. Por isso surge desse confronto aqui entre necessidades humanas ilimitadas e recursos produtivos limitados, surge a escassez. E a escassez é justamente aquilo que faz surgir a análise econômica. A economia, inclusive, ela é definida como a ciência que estuda os recursos escassos. Então, a economia ela estuda como que um país, como que uma região, ela administra, ela gerencia os seus recursos escassos para que eu consiga atender o maior nível de satisfação possível, para que eu consiga atender o maior número de necessidades, Já que nós temos necessidades humanas ilimitadas e os recursos são escassos, eu tenho que utilizar os recursos da maneira melhor possível para que eu consiga atingir ou atender aquelas necessidades, o maior número de necessidades possível. Então, também é um tema bastante relevante. Avançando aí nesses termos, nós temos ainda alguns problemas econômicos fundamentais. Então, o que a economia ela vai estudar dentro desses problemas econômicos para entender esses problemas econômicos, como que a ciência econômica ela estuda isso. Então, a economia ela estuda, primeiro, como as pessoas tomam decisões. Então, eu vou estudar e analisar como que as pessoas tomam decisões, o quanto que elas trabalham, o que elas compram, o quanto elas poupam, como elas investem, A própria decisão de investir e de poupar, ela está relacionada a isso, Se eu vou investir, se eu vou poupar, se eu não vou investir, o quanto que eu consumo, o que eu vou consumir, tudo isso faz parte da análise econômica, está dentro da ciência econômica. Outro problema que a economia estuda, outra área que a economia estuda é como as pessoas interagem umas com as outras. Então, como que as pessoas elas se relacionam? Como que empresas e clientes se relacionam? Como são as relações de mercado entre essas empresas e esses consumidores? Como que isso funciona dentro da economia? E a economia também estuda as forças e tendências que afetam a economia como um todo. Então, como que eu gero emprego e renda? Como que eu analiso a elevação nos preços, que eu chamo de inflação? Como que isso funciona? O que eu faço para gerar emprego, para reduzir o desemprego, para reduzir a inflação? Porque essas são coisas prejudiciais, para a economia, para uma sociedade. Então, como que eu executo a política econômica para que eu seja eficiente nesse sentido? Dessa forma, como a gente tem lá os problemas fundamentais dentro da economia, então a primeira parte que a economia vai estudar ali, dividindo ainda mais os estudos da economia, de como as pessoas tomam decisões. A gente acabou de ver que uma das áreas de estudo da economia é como as pessoas tomam decisões. Então, dentro dessa área de estudo da economia, que está inclusive dentro da microeconomia, a forma como os consumidores eles pensam e decidem realizar suas atividades, comprar, consumir, trabalhar,
quanto eu vou trabalhar, o quanto eu vou consumir, o quanto que eu vou poupar da minha hora em lazer, por exemplo. Então, isso tudo está relacionado a um conceito bastante importante dentro da economia, que é chamado de trade-off. As pessoas enfrentam trade-offs. O que quer dizer que as pessoas enfrentam trade-offs? As pessoas enfrentarem trade-offs, isso está relacionado à troca. Um trade-off é uma troca. As pessoas realizam trocas entre si. Então, o que é esse trade-off? Sempre quando eu escolho uma coisa, eu estou abrindo mão de outra. Existe uma máxima, né? Cada escolha uma perda ou uma renúncia. Porque se eu tenho que escolher, é porque eu estou abrindo mão de algo. É porque eu não posso ter os dois ao mesmo tempo. É que eu não posso ter tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher. Então, eu estou realizando um trade-off. Estou trocando uma coisa pela outra. Isso aqui é um trade-off. Na economia, a gente realiza isso a todo tempo. Então, se eu escolher, por exemplo, produzir mais, se eu escolher trabalhar mais, eu vou ter que ter menos horas de lazer, estou realizando uma troca. Então, se eu quiser, por outro lado, ter mais lazer, eu vou ter que reduzir as minhas horas de trabalho. Consequentemente, eu terei uma renda menor e talvez eu não consiga desfrutar tanto do meu lazer. Então, também existem aí paradoxos nesse sentido. Então, uma das coisas bastante importantes dentro da economia é a realização de trade-offs ou não. Além disso, a gente tem o chamado custo de oportunidade. Sempre quando a gente tem um trade-off, que é essa relação de troca, existe também um problema de custo de oportunidade. Então, o custo de oportunidade está relacionado àquilo que eu abri mão. Sempre o custo de uma coisa é considerado o custo daquilo que eu abri mão para obtê-la. Então, por exemplo, eu trabalhar uma hora a mais me custa tudo que eu poderia estar fazendo nessa hora que eu estou trabalhando. Então, se eu escolhi trabalhar uma hora a mais, eu estou deixando, por exemplo, de ter lazer, estou deixando de me reunir com a minha família, de aproveitar os meus familiares, eu estou deixando de dormir, enfim, eu estou deixando de descansar, eu estou deixando de fazer várias coisas. E isso é o custo de oportunidade. Para os bens funciona da mesma forma. Então, por exemplo, um dinheiro que eu aloco no consumo de um determinado bem, eu estou tirando do consumo de outros bens, correto? Então eu não tenho como consumir tudo, como a gente acabou de ver lá no trade-off, né? Eu tenho que realizar uma troca. Então, quando eu realizo uma compra, por exemplo, aquele dinheiro que eu estou utilizando para comprar aquele bem, ele poderia estar sendo utilizado para comprar uma infinidade de outros bens. Então, o custo daquele bem é tudo que eu deixei de comprar, ou tudo que eu poderia estar comprando naquele momento. Esse é o custo de oportunidade. Cuja oportunidade também está relacionado a sentidos amplos, né? Então, uma economia que ela decide, por exemplo, produzir mais, e para isso ela decide explorar mais os seus recursos naturais, por exemplo, eu vou desmatar mais, eu vou explorar mais o meio ambiente, eu estou abrindo mão de serviços naturais, né, de serviços ambientais para a produção no momento imediato. Talvez isso vai me fazer falta lá no futuro, a hora que eu realmente não tiver mais como ter alguns serviços ambientais. Então também dá para encarar num sentido mais amplo, tá bem? Além disso, outro conceito fundamental ali dentro dessa análise de como as pessoas tomam decisões é que as pessoas são racionais e elas pensam na margem. Eu sempre penso no um a mais, na uma unidade a mais. Se uma unidade a mais vai me trazer mais satisfação. As empresas também elas pensam se uma unidade a mais produzida vai trazer um lucro maior do que o custo, por exemplo, uma receita maior do que aquele custo. Enfim, a gente sempre considera na economia que as pessoas racionais elas pensam na margem, na unidade a mais. Sempre, se eu adquirir uma unidade a mais desse produto, eu vou ter uma satisfação maior do que a última que eu adquiri, por exemplo. E também que as pessoas reagem a incentivos. Então, considera-se na economia sempre que as pessoas reagem a incentivos. O que são incentivos? Esses incentivos podem ser positivos ou podem ser negativos. Incentivos positivos, eles estão ligados a fatores positivos que me levam a fazer algo, que mudam o meu comportamento e me levam a fazer algo. Então, quando eu tenho, por exemplo, o lucro, é um incentivo, né? É um incentivo à produção. Quando eu tenho lá nas nossas atividades, quando eu tenho pagamento por um serviço ambiental, então agora o dono de uma área, de uma propriedade, ele tem um incentivo a realizar a manutenção de uma área ou
preservar uma área porque ele vai receber por aquilo, é um incentivo. O empresário ele tem um incentivo ao lucro. Então as pessoas elas reagem ao incentivo. O empresário, por exemplo, o incentivo para que ele produza é a realização de lucros. Então sempre a gente considera que as pessoas reagem a incentivos. Quando o governo realiza uma política, por exemplo, ele sabe que as pessoas vão reagir àquele incentivo. Então se o governo decide elevar a taxa de juros da economia, ele sabe que isso vai diminuir o consumo. A gente vai ver lá na macroeconomia como esse mecanismo funciona, né? E vice-versa. Se ele decide reduzir a taxa básica de juros da economia, ele está considerando que as pessoas vão elevar o consumo, né? Então as pessoas reagem a incentivos. Quando a taxa de câmbio aumenta, eu vou importar menos, porque vai ficar mais caro. Agora, quando a taxa de câmbio cai, a tendência é que eu importe mais, porque ficou mais barato e assim por diante. Então as pessoas sempre reagem a incentivo. Outro fator bastante importante dentro daquelas três grandes áreas que a economia estuda está relacionado a como as pessoas interagem umas com as outras. Então um outro fator bastante importante dentro dessa temática é que o comércio pode ser bom para todos. O que isso quer dizer? Que o comércio ele facilita a vida, né? Imagina se cada um tivesse que produzir tudo aquilo que consome. Se eu tivesse que produzir o meu próprio carro, se eu tivesse que produzir o meu próprio alimento, as minhas roupas, seria muito difícil, né? Então cada um se especializa naquilo em que é bom ou naquilo que acredita que vai ter lucro e ele consegue comercializar com outras pessoas, né? O comércio já surge há bastante tempo, mesmo quando a gente não tinha moeda para comercializar, na base do escambo, né, da troca já era realizado o comércio e com a chegada das moedas, a invenção da moeda, você criou um mecanismo muito mais fácil para estimular o comércio. Então o comércio ele ajuda a alocar os fatores de produção, a decidir quem vai produzir, como vai produzir, o que vai produzir e para quem vai produzir. E daí cada um se especializa naquilo que é mais eficiente e consegue ofertar isso, né, obtendo seu lucro, que ele pode comprar todos aqueles produtos que ele deseja. Outro fator é que os mercados eles são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Então o mercado ele consegue alocar de maneira eficiente os fatores de produção, né, que a gente vai discutir daqui a pouquinho exatamente o que são os fatores de produção, mas dentro desses conceitos fundamentais da economia, o mercado ele é uma boa maneira de se organizar a produção econômica, a atividade econômica, porque o mercado consegue regular as forças de oferta e demanda, elas conseguem regular o preço e quantidade, e com isso ele consegue tornar a atividade econômica um pouco mais eficiente. Obviamente, para diversas atividades, você vai existir ali a necessidade do governo. Então, o governo pode vir a melhorar os resultados dos mercados, né? O governo pode criar regulamentos, né? Por exemplo, de que uma alimentação, um determinado produto que é alimentício, ele tem que atender uma quantidade lá específica, uma qualidade específica. Então, há necessidade do governo de intervir, de defender a concorrência, por exemplo, para que impeça que grandes empresas dominem um determinado mercado. Então, o governo ele também pode atuar para conseguir melhorar a eficiência desses mercados. E por fim, dentro ali daquelas três grandes áreas que a economia estuda, tem como a economia funciona. Então, um dos pressupostos aí da economia é que o padrão de vida de um país ele depende da produtividade da mão de obra, da produtividade dos seus habitantes. Por exemplo, um país que é mais produtivo, ele consegue produzir com mais eficiência, né? Se um país ele tem uma produtividade alta, quer dizer que ele produz com mais eficiência, que ele precisa de menos trabalhadores para produzir, de menos máquinas e equipamentos, de menos fatores de produção, recursos naturais para produzir um bem. Quer dizer que esse bem lá no final vai ser mais barato, né? Então, o Brasil, por exemplo, tem uma produtividade X. Tem países que têm uma produtividade 5 vezes, 6 vezes a mais do que o Brasil. Isso demonstra que a gente precisa avançar muito ainda em termos de produtividade. E isso impacta como nas nossas vidas? Justamente no preço do produto. Quer dizer que eu vou ter que trabalhar muito mais para conseguir ter acesso a um determinado produto, porque essa ineficiência produtiva, ela acaba encarecendo a produção. E como que eu melhoro a produtividade, né? Já que a produtividade é a chave para a gente elevar o bem-estar e a condição de vida das pessoas, eu elevo com educação. Então, a educação formal, ela eleva a produtividade das pessoas. Elevando a produtividade, a gente consegue ter uma condição de vida melhor, um bem-estar econômico e social muito mais avançado do que nós temos hoje.
Além disso, outro fator que a gente deve considerar na economia, né, como economias que têm um sistema monetário, como todas hoje têm, é que os preços sobem quando o governo emite moeda demais, né? Então, no longo prazo, quando o governo decide simplesmente emitir moeda, ele só está causando inflação, ele só está fazendo elevar os preços. No curto prazo, a gente chama isso de política monetária expansionista, que a gente vai ver lá na nossa terceira aula, tá? Então, acalmem-se, a gente ainda vai ver sobre esses conceitos, mas já é um pressuposto aí da economia, né, fundamental, que quando o governo ele emite moeda demais, ele começa a imprimir moeda, né, por isso que o governo não pode simplesmente imprimir moeda. Isso tem que estar de acordo com a política monetária. Se ele simplesmente imprime moeda, no longo prazo isso só vai causar inflação, que é prejudicial para a população, né, uma vez que a inflação faz com que a gente perca poder aquisitivo. Então a gente acaba perdendo o poder aquisitivo. E, além disso, a economia, como um todo, ela enfrenta um trade-off. A gente acabou de falar de trade-off, que o trade-off é uma troca. E a economia, como um todo, ela enfrenta um trade-off em que sentido? Um trade-off no curto prazo entre inflação e desemprego. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu troco inflação por desemprego. Ou seja, se eu quero uma inflação baixa, eu vou ter que tolerar um desemprego mais alto. Se eu quero, por sua vez, um desemprego baixo, eu vou ter que tolerar uma inflação mais alta. Então eu tenho que sempre estar pensando em termos de política econômica para balancear esses dois conceitos. Então, se eu quero inflação baixa, eu vou ter que tolerar um pouco de desemprego. Se eu quero desemprego baixo, eu vou ter que tolerar um pouco de inflação. Existe uma troca, um trade-off entre essas duas variáveis na economia. Avançando aí nos conceitos econômicos e retomando ali alguns conceitos que a gente acabou de discutir, nós temos a curva de possibilidade de produção. O que é a curva de possibilidade de produção? Ela é uma curva teórica que demonstra se a economia ela tivesse a capacidade de produzir apenas dois bens, como que a gente produziria, né? Qual seria a nossa capacidade máxima? Eu sempre gosto de pensar na economia, quando a gente analisa a curva de possibilidade de produção, como uma empresa. Pensa numa empresa, uma indústria, por exemplo. Essa indústria ela tem lá uma quantidade de mão de obra disponível, né? Ela tem uma quantidade de trabalhadores que ela tem contratados, ela tem uma quantidade de matéria-prima, que seriam os recursos que ela utiliza para produzir, e ela tem uma quantidade de máquinas e equipamentos, né? Ela tem uma quantidade de computadores, ela tem uma quantidade de máquinas, enfim, das mais diversas possíveis para produzir. Então, a curva de possibilidade de produção, vamos pensar que essa empresa ela só produza dois bens, o produto A e o produto B. A curva de possibilidade de produção ela mostra as quantidades máximas que essa empresa poderia produzir. E para a economia como um todo é a mesma coisa. Então a gente considera qual é a quantidade de mão de obra que a economia tem como um todo, quais são os trabalhadores disponíveis para a produção na economia como um todo. Pensa em quais são as máquinas e equipamentos que a gente tem disponível para a produção. Além disso, pense também nos recursos naturais, nas matérias-primas que nós temos, que também são finitos. Tudo isso limita a quantidade que eu vou produzir, correto? Então, dessa forma, eu tenho uma quantidade limite, uma quantidade máxima que eu vou produzir. E a curva de possibilidade de produção, ou também denominada de fronteira de possibilidade de produção, ela mostra justamente isso. Ela mostra as quantidades máximas que eu poderia produzir. Então, se nós olharmos aqui no slide, a gente tem um gráfico que demonstra as quantidades máximas que eu poderia produzir do bem A e as quantidades máximas que eu poderia produzir do bem B. E essa curva de possibilidade de produção mostra todas as combinações possíveis. Então, por exemplo, se eu quisesse produzir somente o bem A, eu produziria 20 unidades. Está vendo aqui? Ó? A gente tem as 20 unidades do bem A, que é o máximo que eu poderia produzir. Ou eu poderia produzir 5 unidades do B. Eu produziria apenas o bem B e eu produziria 5 unidades. Ou eu poderia produzir qualquer combinação aqui. Ó. Poderia produzir, em vez de eu produzir 6 produtos B e nenhum produto A, eu ia abrir mão de um produto B, então eu passaria a produzir 4 de B e 6 do A. Né? Então agora eu ganho 6 em A, mas eu acabei tendo que fazer uma troca. Existe também um trade-off aqui. Então, olha aqui, ó, a gente tem um trade-off em que a economia ela enfrenta, né? A sociedade ela enfrenta um trade-off. A gente tem uma troca, a gente tem uma relação de troca aqui entre
entre os determinados bens que a economia vai produzir e outros bens que ela pode produzir. Pense, por exemplo, que a economia ela pode estar decidindo entre produzir bens com elevado nível tecnológico, computadores, e bens que têm um pouco menos de nível tecnológico, como soja. Então, a economia ela pode decidir ela tem uma quantidade máxima desses dois bens que ela poderia produzir, né? A quantidade máxima de soja, uma quantidade máxima de computadores. Então pensa, se a gente pegasse toda a força de trabalho, todas as máquinas e equipamentos, óbvio que isso é simplesmente uma abstração para a gente entender mais ou menos como a economia funciona em termos de capacidade produtiva, tá? Mas pense que a gente pudesse pegar todos os fatores de produção, né, toda a mão de obra, todos os recursos naturais, todas as máquinas e equipamentos e colocar para produzir computadores. A gente ia ter uma quantidade máxima, como a gente tem aqui no BNB, de computadores. E se a gente pegasse e colocasse tudo da produção de soja, né, também seria o outro extremo aqui. Ou eu poderia falar assim, não, eu quero produzir um pouquinho de soja e um pouquinho de computadores. Então eu poderia decidir entre todos esses pontos aqui qual que eu decidiria, correto? Então, por que há um trade-off? Porque sempre que eu escolho produzir mais de um, eu vou ter que abrir mão do outro. Aqui, por exemplo, se a gente está aqui no ponto 5 do slide, eu estou produzindo aqui no ponto 5, eu estou deixando, se eu quero produzir o bem A, se eu quero falar assim, não, eu não quero produzir somente bens B, eu quero produzir também bens do tipo A. Eu vou ter que deixar de produzir 5, eu vou ter que perder uma unidade do bem B para aumentar em 6 unidades o bem A. Então, eu fiz uma troca, existe um trade-off. Essas 6 unidades de bem A que eu acrescentei me custaram uma unidade do bem B, né? Então, eu tenho uma relação de troca, eu tenho um trade-off. Além disso, o custo de oportunidade ele é crescente ao longo da curva de possibilidade de produção. O que isso quer dizer? Que cada vez que eu realizo uma troca, eu vou ter que abrir mão mais, né, de mais unidades de um bem para aumentar a mesma unidade do outro. Por exemplo, se a gente está aqui produzindo 20 unidades do bem A, e eu falo assim, não, eu quero parar de produzir tanto A e eu quero produzir pelo menos um B. Então eu vou ter que abrir mão aqui, vou ter que vir aqui para o ponto 18.1, por exemplo. Eu quero produzir um A e para isso eu vou ter que deixar de produzir quantos Bs? 2, correto? Eu deixei aqui, então eu tive menos 2, porque eu tive que parar de produzir 20 e passar a produzir 18 para eu aumentar a minha produção de B em uma unidade. Aí eu falo assim, não, eu quero continuar esse processo, eu quero produzir mais bens B, eu quero aumentar em mais uma unidade a minha produção de B. Então eu vou aqui para o 15 e 2, porque daí eu aumentei de 1 para 2 unidades o bem B, correto? Agora eu estou aqui produzindo 2 unidades de B, e para isso eu tive que abrir mão, eu tive que sair do 18 que estava produzindo para o 15. Agora eu abri mão então de 3 unidades. Antes eu tinha aberto mão de 2 unidades, agora eu abri mão de 3 unidades. Se eu continuar esse processo, se eu for aqui para 11,3, eu aumentei em uma unidade o B, mas eu tive que abrir mão de 4 unidades. Se eu continuar, eu vou abrir mão de 5 unidades para aumentar mais uma do B, e no final eu vou ter que abrir mão das minhas 6 unidades para aumentar a unidade do B. Então o que aconteceu? O custo de oportunidade, ou seja, o A que eu fui abrindo mão para produzir uma unidade a mais de B, ele foi sempre cada vez maior. O custo de oportunidade, então, ele é crescente ao longo da curva. Primeiro que eles não são perfeitamente adaptáveis, segundo que eu vou ter uma questão de adaptação. Então, eu agradeço a atenção de vocês, eu espero que tenha sido claro. Vou ficar disponível, para que a gente possa conversar no horário da nossa aula, tirar dúvidas. Aproveitem, leiam o material didático, façam as atividades, qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Mas é isso. Muito obrigado, bons estudos a todos.